Fala pessoal, beleza? Vamos lá para nossa aula 3 do nosso curso Conhecendo a Golang. Hoje a gente vai estudar bastante coisa, né? Só lembrando aqui um pouco do que a gente viu na aula passada, né? A gente viu essas três funções do pacote FMT, né? Para imprimir na saída do console. A gente viu também os operadores matemáticos, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação e resto. A gente viu como declarar variáveis e constantes, né? Viu que Go tem uns atalhos, né? Para criar várias variáveis. E por fim a gente viu como utilizar o pacote math.barrand, né? Pacote random para gerar o número aleatório, né? Então a gente fez esse programinha aqui, né? Geramos aqui um número e foi impresso na tela, né? Então a gente vai dar continuidade hoje aos nossos estudos. Deixa eu só remover isso aqui. Pronto. Então o que que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver um assunto bem interessante, bem peculiar aqui do Go, vocês vão ver. Que são os loops e as estruturas de decisão, né? A gente vai ver valores booleanos, operador de comparação, estrutura de decisão com if, operadores lógicos. Vamos ver o switch do Go. Para concluir, a gente vai ver um pedacinho do for loop, né? Não vamos ver tudo, vocês vão entender por que que a gente não vai ver tudo. E vamos fazer um exercíciozinho no final só para consolidar aquilo que foi visto em aula, certo? Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo, né, dessa aula de hoje. Só lembrando que o nome do arquivo não precisa necessariamente ser main.go, né? Pode ser outro nome, mas a gente costuma dar esse nome porque é o mais lógico, né? Já que ele é o arquivo principal aqui do nosso programa. Mas como a gente só tem um, né? Então tanto faz. Então eu vou criar aqui a função main, né? Como a gente viu na primeira aula lá, o package, a instrução package é obrigatória, assim como o main. E caso você use algum import, ele vem entre a função main e o import, e o package. Bom, o Go ele trabalha com booleanos, né? Óbvio, assim como todas as linguagens têm esse conceito, né, da lógica booleana, onde algo é verdadeiro ou falso. Vale destacar uma coisa aqui no Go, que diferente de algumas linguagens, né, de script, como C, C não é de script, né, é compilado também, mas tem essa característica. C, JavaScript, Python, essas linguagens, elas têm um conceito de truth, né, truth ou false, que alguns valores são considerados verdadeiros quando avaliados ali em uma expressão booleana, né? Então, por exemplo, lá no JavaScript, o zero ele é considerado um valor falso. Então, se uma expressão retorna um valor zero, eu posso usar isso numa estrutura lá de decisão e ele vai entender aquilo ali como falso, né? O Go não tem isso, né? O Go, para ser falso, você tem que o resultado dar falso. Para ser true, ela tem que dar true, né? Então, o resultado da expressão precisa ser true ou falso, obrigatoriamente, né? Não tem como usar zero, certo? Então, esclarecido esse ponto, vamos ver aqui como a gente pode usar, né? Eu posso criar uma variável direto, né? Sei lá, por exemplo, admin, e aí eu coloco o valor falso, né? Vamos importar aqui o pacote print, pacote fmt na verdade, né? E pedir para imprimir esse valor, né?
Então, se eu vier aqui abrir o terminal, se eu der um go run main.go, ele vai imprimir o valor falso, né? Como eu falei, só aceita true ou false, né? Como booleanos. Então, sem problema. Uma coisa curiosa do Go, né? Muita gente até pode estranhar, é que o, os valores true ou false, eles não fazem parte das palavras reservadas do programa, né? Então, você pode usar aqui como nome de uma variável e o Go não reclama. Então, tá aqui, ó. Ele imprimiu que true, né? A variável true tem o valor false. Você vai fazer isso aqui? Não, né? Por favor. Você vai matar alguns pandas aí se fizer isso daqui no seu programa. Mas a linguagem permite. Então, não use isso. Mas fica aí como curiosidade, né? Então, o Go, como eu falei, o Go tem poucas palavras reservadas e o true e false não são uma delas. Então, isso é bem comum nas outras linguagens, né? Por exemplo, no Java você não pode criar uma variável chamada true, né? Nem classe, nem interface, etc. Porque são palavras reservadas. Bom, dita essa curiosidade aí, né? A gente pode também usar uma expressão que tenha aquele resultado, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui, vou criar aqui uma variável, vou chamar de, sei lá, false, esse valor, e eu vou usar, a gente vai usar um pacote aqui do Go chamado strings. Uma coisa interessante do Go, que também, né, mais uma curiosidade aí, em relação às outras linguagens, né? Normalmente outras linguagens a gente tem os métodos, por exemplo, quando eu tenho uma string no Java e eu crio uma variável do tipo string, eu tenho uma série de métodos naquela variável, né? O Go não funciona bem assim, né? Claro que algumas estruturas, né, vão ter esse comportamento, a gente vai ver isso lá na frente, mas o que a gente chama de tipos primitivos, digamos, né, eles não têm isso, né? Então eu não consigo, por exemplo, aqui fazer nenhum tipo de verificação dessa variável, né? Por exemplo, o Java poderia ver o tamanho dela, no JavaScript também. O Go não. O Go eu uso algumas funções que a biblioteca padrão fornece. Então uma delas é, por exemplo, o pacote strings, né? Então eu posso fazer o seguinte: o usuário é administrador, e aí aqui eu vou colocar uma expressão. Então eu vou usar o string, né? Acho que o Go vai importar aqui para mim. Aí sim, esse pacote ele tem uma série de métodos para eu trabalhar com string. Então, aqueles métodos bem comuns, né, que a gente conhece: contain, compare, count, por exemplo, né? Então eu vou usar aqui o contains, por exemplo. Então eu vou dizer, eu vou verificar se a minha string user ela contém a palavra admin. Então isso daqui retorna um booleano. Então isso aqui retorna uma expressão booleana, true ou false. Se eu rodar esse programa, ele mostrou aqui false, né? Ou seja, não tem a palavra admin, né? Se eu colocar aqui e agora rodar, beleza. Agora ali eu tenho uma palavra, eu tenho admin na minha string, né? Então
Isso aqui é algo bem comum do Go e eu sei que é algo que é um pouco estranho, né, para quem vem dessas linguagens, né, mais tradicionais aí, mais comuns, se assusta um pouco, né, porque vai, quero ver aqui o tamanho da minha string. Não, não, você não vai ver desse jeito, né? Então, se eu quiser ver, por exemplo, o tamanho da string, eu tenho aqui o método count, né, onde eu digo qual é a minha string. É, aliás, não, aqui se a substring é vazia, o valor retorna mais um. Tá, então eu acho que é assim. Vamos ver. Fazendo ao vivo aqui. Ah, não, na verdade, esse count aqui também retorna um bolo. Não, retorna inteiro. Se a substring for vazia, retorna. Count retorna um. Se o número for, retorna essa. Bom. Bom, eu fui tentar usar esse cara aqui, mas deu muito certo não. Mas depois a gente vê com mais calma. É bom olhar a documentação. Eu não conheço todos os métodos aqui desse pacote. Mas assim, o que eu sei é que ele é, tem uma série de métodos, né? Para trabalhar com string, né? Então é isso, né? Bem tranquilo aí, como vocês puderam ver. Aí, claro, né? Se a pessoa quiser se aprofundar mais aí no pacote, né? Você pode acessar lá a documentação e entender melhor, né? O pacote. Bom, beleza. A gente viu como usar aqui os operadores, né? Na verdade, os valores true ou false. Agora vamos ver os operadores de comparação, né? Isso aqui também é bem comum, né? Na maioria das linguagens. Eu vou passar rapidamente aqui. Então, eu vou criar aqui, sei lá, uma variável idade. Vou colocar aqui um valor, sei lá, 25. Vou usar aqui o printf. E vou dizer usuário, sei lá, idade é maior que 10, por exemplo. Então eu posso chegar aqui e dizer idade é maior do que 10. E aí quando eu rodar esse programa, ele vai dizer que sim, né? Idade é maior que 10. Então esse aqui é um operador lógico, né? Então eu tenho os operadores comuns aqui da linguagem são iguais, né? Então eu tenho maior, maior ou igual, eu tenho menor, menor ou igual, e eu tenho o diferente, né? Ou não igual. Então é muito parecido com as outras linguagens, né? Ignora aqui o texto, eu vou imprimir só para a gente ver os resultados, né? Deixa eu colocar aqui uma quebra de linha para a gente visualizar melhor, né? Então, maior que 10 é true, maior ou igual que 10 é true, menor que 10 é false, maior ou igual a 10. Na verdade aqui era para ser menor ou igual a 10, né? Enfim, menor ou igual a 10 é false e diferente de 10 é true, certo? Então esses são os operadores de comparação. Bom, agora vamos conhecer o if do Go, né? O if do Go ele é pouco parecido com a maioria das linguagens, né? Mas ele tem uma pequena diferença aqui, né? Por exemplo, no JavaScript, a gente tem essa estrutura aqui com parênteses, né? Onde você faz uma verificação aqui e pode imprimir um valor, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, usuário é maior de idade, por exemplo, né? Esses parênteses aqui no Go, eles são opcionais. A menos que você vá fazer uma expressão complexa, né?
com mais de uma comparação, você pode usar. Mas se você não for, você pode simplesmente tirar e o programa funciona da mesma maneira. Certo? Então, o if, a sintaxe do if, ela é basicamente essa. If é uma e uma expressão, a última expressão, ela precisa ser uma expressão booleana. Por que que eu falei a última? Porque tem uma coisa interessante aqui no Go que eu posso atribuir aqui, usar aqui uma expressão para atribuir um valor, por exemplo. Tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Bem interessante, né? Lembra que eu falei que o ponto e vírgula não era obrigatório, né? Mas quando a gente precisa usar uma expressão desse tipo, isso aqui eu estou alterando o valor e ao mesmo tempo eu estou comparando. Né? Então, isso aqui é possível no Go. Né? E aí quando eu rodar o programa, vocês vão ver que ele não vai entrar aqui, né? Porque 5 é menor que 18. Né? Então eu posso usar um else. O Go ele tem o else também, né? Então vou copiar e colar aqui. O usuário é menor de idade. Né? Então se eu rodar aqui, ó, o usuário é menor de idade. Certo? Então isso aqui é uma opção, é possível, né? De repente você tem uma variável lá e porque aqui não parece ser muito lógico fazer isso, né? Mas sei lá, imagina que você tem uma expressão que veio de algum lugar aqui, sei lá, uma consulta do banco, ou executou uma função que retornou um resultado para cá e tal. E aí você pode usar esse tipo de situação. O que não pode é usar o inteiro, né? Como eu falei, o Go ele obrigatoriamente precisa ter uma expressão booleana. Então eu não posso usar, por exemplo, cidade, né? Isso aqui era perfeitamente possível, por exemplo, em JavaScript, em C, né? Mas aqui não. Aqui eu tenho que usar obrigatoriamente uma expressão booleana, certo? Então deixa eu só voltar aqui. Beleza, vou começar a comentar. É bom que eu aproveito e mostro que o Go usa como comentário o barra barra, né? Então se eu colocar barra barra, eu comento aquela linha, certo? Então vamos lá, estrutura if já vimos. Operadores lógicos também aqui é bem tranquilo. Então deixa eu só voltar aqui para a gente. Eu vou criar outra variável aqui. Tem carteira de motorista. Né? Então eu vou mostrar aqui como usar os operadores lógicos. Né? Os operadores lógicos são o i, o ou e o not, né? Que é a negação. Então eu posso usar aqui uma expressão o ou. Né? Então eu posso fazer isso, né? Por exemplo, se a idade for, no caso, sei lá, maior do que 18, maior ou igual, na verdade, maior ou igual a 18, na verdade não é ou que eu queria colocar aí, né? Então, se for maior do que 18, maior ou igual que 18 e tem carteira de motorista, então o usuário pode dirigir, por exemplo. O usuário não tem permissão para dirigir, certo? Então, esse é um exemplo do uso dos operadores lógicos, né? Então, eu posso usar aqui o AND, aqui como é false, né? Ele deu que não tem permissão. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para um OU, né? No AND, os dois lados aqui precisam ser verdadeiros. Né? Já no OU, se um dos lados for false, ele avalia a operação toda,
todo como verdadeiro, né? Então se eu rodar agora, ele vai dizer que tem permissão para dirigir, certo? E o not, então eu posso colocar aqui, por exemplo, vou criar outra variável só para não, sei lá, tem carteira está ativa, sei lá, por exemplo. Então eu posso fazer aqui um ou se not, aliás, pá, carteira está ativa. Só pra gente entender, certo? Na verdade, ficou meio estranho aqui porque. Então vou mudar aqui o nome só pra carteira está bloqueada. Pra fazer mais sentido aqui, que quer dizer que o usuário pode dirigir. Então, se ele tiver maior, se ele for maior de 18 anos, se ele tiver a carteira de motorista, então vou colocar aqui true, ou se a carteira dele não estiver bloqueada. No caso aqui, como tá false, o não vai virar true, né? Então isso aqui vai, aliás, tá true, o não vai transformar em false. Então aqui vai dar false, certo? E como aqui é true, aqui vai ser false. Como eu estou usando o ou, então vou usar o end aqui. Pronto. Aí aqui vai dar false, ele não vai ter a permissão para dirigir, certo? Então bem tranquilo, né? Não tem muito mistério igual as outras linguagens. O Go ele tem também a estrutura Switch, né? Também bem interessante. Eu já estou percebendo que a aula vai ficar um pouco longa, então assim, eu vou deixar o for loop e o exercício para próxima aula, certo? Vou fazer uma aula 3.1 aí que eu vou chamar de 4, mas eu vou levar isso aqui para lá para também a aula não ficar muito longa, beleza? Então vou mostrar aqui a estrutura Switch, né? A estrutura do Switch do Go, ela é bem parecida, né, com uma estrutura Switch que a gente conhece aí de outras linguagens, onde eu tenho a palavra reservada Switch e uma série de comandos case com algum operador aqui, certo? Qual é a diferença aqui no Go, né? Primeiro que eu posso ter aqui uma expressão, certo? Então, aqui eu preciso ter uma expressão lógica. Então, por exemplo, idade. Aliás, desculpa, uma expressão lógica não. Uma variável, né? Então, eu posso olhar aqui. O switch, ele pode substituir, por exemplo, uma série de if elses, tá? Então, eu posso ter aqui switch, idade. Aí, sei lá, eu posso botar case, sei lá, 10. Case 10. E aí eu, sei lá, censura 10 anos. Então, vou mudar aqui. Censura. Pensei aqui numa coisa. E aí eu posso fazer o seguinte. Aqui, filme pra criança. Case 14. Tô usando um negócio bem bizarro aqui, mas é mais pra mostrar a lógica. Filme para adolescente. Tá. Bom, então essa é a estrutura principal aqui do switch, né? Então eu tenho o switch, uma variável, e aí eu saio verificando os valores delas. Se eu rodar isso aqui, a gente já vai notar uma coisa que difere de outras linguagens, tá? Então se eu rodar aqui, ó, ele imprimiu filme para adolescente, porque ele entrou nesse valor. Uma coisa que você pode notar é que
em outras linguagens, normalmente a gente coloca um break aqui, né? Para que o nosso case ele pare ali, né? Ele não saia avaliando as outras condições. O Go, por padrão, ele quando ele encontra quando ele encontra uma avaliação verdadeira, ele imprime ela, ele entra nela e sai do switch, certo? Não precisa colocar o break. Na verdade, se você quiser que ele continue, existe uma outra palavrinha que é o fall through. E aí, se eu usar fall through, na verdade eu tenho que usar esse aqui. Não, é aqui mesmo, tá certo. Ah, não, desculpa. É porque como ele não entrou na primeira, então não faz sentido. Eu tava esperando que ele imprimisse uma coisa que não faz sentido. Agora sim. Bom, eu coloquei aqui 10, né? Então ele vai entrar aqui, vai imprimir filme para criança. Como ele encontrou o fall through, ele vai continuar nas próximas interações, certo? Então, quando estava 100, né? Se eu imprimir aqui, ele vai imprimir só filme para criança. Se eu colocar o fall through e rodar, aí ele imprime os dois, certo? Filme para criança, filme para adolescente. Então isso aqui é uma diferença do Go, né? O Go por padrão ele não sai avaliando tudo, né? Diferente do Java, JavaScript. Então só para ficar aí na memória. Sim, claro, o Go também tem o default, né? Então eu posso colocar aqui, sei lá, censura desconhecida. Então vou colocar aqui, sei lá, 16 e rodar, ele cai lá no case default, certo? Bom, isso aqui é o igual que a gente tem na maioria das linguagens, né? O que é que o Go tem diferente aqui no Switch, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso retirar aqui essa variável e ao invés de eu, no case, verificar o valor daquela variável, eu posso colocar aqui uma expressão, né? Então eu posso dizer, por exemplo, censura menor que 12, né? Então menor que 12 é filme para criança. Censura maior que 12, maior que 12 ou censura menor que 18, né? Filme para adolescente. E aí o default seria filme adulto, né? Então isso aqui é bem bacana, né? Eu posso usar a estrutura aqui do switch e dentro de cada case eu fazer uma expressão booleana, né? Uma verificação booleana aqui, né? Então isso aqui é uma forma, por exemplo, de você substituir uma sequência de if elses, né? Então assim fica, sei lá, de repente fica mais legível e tal. Então vamos lá, deixa eu rodar aqui, né? Então filme para adolescente, porque eu coloquei 16, colocar aqui 10 filme para criança e por fim 28 filme para o que que eu fiz? Maior que 12. Ah, não é. Não é. Não é o, é end, né? Tá, beleza. Agora sim. Filme adulto. Certo? Então é. Então é isso. Né? O Switch tem essa característica, né? Você pode usar tanto ele numa expressão, como também você pode usar ele para fazer essa cadeia aqui de verificações, né? Então bem bacana, bem legalzinho isso aí. Como eu falei para a aula não ficar muito longa, eu vou quebrar aqui, certo? Então, na próxima aula a gente traz. Pronto, fica até mais legal. A gente vai trazer o for loop
E a gente vai fazer um pequeno exercício, né? Usando um pouco aí do que a gente viu nessa aula. Beleza? Então, agradeço aí. E aí, até o próximo vídeo. Se você gostou aí do conteúdo, por favor, deixe o seu like, né? Se você quiser compartilhar aí com seus colegas também aí para ajudar no crescimento do canal. E fique à vontade também para usar os comentários para deixar sugestão, dúvida, crítica. Tamo aí, beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.